Fala galera do canal Botafogo Digital. Já comecei o vídeo com a Mia aqui do lado, porque eu sei que ela vai pedir para aparecer, né? Dá aquele oi, galera. Galera, eu sou Carlos Albuquerque, essa é a Mia e você está no canal Botafogo Digital. Temos um monte de coisas para falar do Botafogo, então fique aí até o final desse vídeo que você vai curtir atualizações sobre o Botafogo de futebol e regatas, líder de tudo. Bom, começamos pelo dia de ontem, né? Como vocês sabem, o Botafogo voltou aos treinamentos lá no Lonier, né? Depois de uma pausa aí de 4 dias, né? Teve o domingo de folga, naturalmente, que é o dia pós-jogo do Fortaleza, e depois segunda, terça, quarta e quinta de folga. Castro foi para Portugal, Brandão também, enfim. Jogadores puderam visitar as suas famílias. Quem ficou no Rio aproveitou também para passear com a família, caso do Tiquinho Soares, né? Que turistou pelo Rio, né? Fez pão de açúcar, corcovado, enfim. Por isso que a gente gosta tanto do Tiquinho, né? Eu acho que numa época aí, uma era de jogadores que gostam só de ostentar, né? Não que esteja errado do cara mostrar, ganhou dinheiro com seu suor, né? Mas o Tiquinho é aquele cara raiz, gente como a gente, que faz passeios aí como a gente faz, depois mostra ele jogando cartas. Quem não segue o Tiquinho, vale a pena seguir nas redes sociais, um cara aí muito pé no chão, muito raiz, muito legal. Enfim, e o Botafogo teve dois vídeos lançados na Botafogo TV. Deixa eu colocar a Mia aqui, deixa eu ver se ela vai ficar quietinha, né? Lançou dois vídeos na Botafogo TV ontem. Um tem uns 3 minutos mais ou menos de duração, mostrando jogadores justamente treinando, fazendo exercícios físicos no Lonier. E a gente pode ver, né, que tanto o Danilo Barbosa como também me fugiu o nome, o Gabriel Pires, o Homem Way, né? Já estão treinando normalmente e tem tudo para serem relacionados para o próximo jogo contra o Cuiabá, beleza? Seguinte, galera, deu para ver o alto astral, né? E o outro vídeo mostrou quem? Jefinho de férias no Brasil, né? Também sendo cumprimentado ali, visitando os ex-companheiros, muito legal isso. Jefinho interagindo com o Tiquinho. A gente percebe que o Botafogo tem alto astral, não poderia ser diferente, né? E foi muito bom também para os jogadores essa folga, né? Foi para a cabeça, para o corpo, enfim, Botafogo muito bem. Só que nem tudo são boas notícias, não chega a ser uma má notícia, né? É aquela espetadinha que a mídia gosta de dar no Botafogo, né? E agora foi com a ESPN, o programa ESPN FC, ESPN Futebol Clube, não sei, que resolveu fazer uma lista dos 10 principais centroavantes do Brasileirão, né? Do Campeonato Brasileiro. Vocês até já sabem, né? Botaram o Tiquinho lá para baixo, em nono lugar, por pouco que o Tiquinho não entra nesse top 10, esquecendo que o Tiquinho já foi eleito aí 2 meses seguidos como craque do campeonato e é o atual artilheiro com 8 gols, né? Pequeno detalhe esse. Mas enfim, eu acho que esse é o tipo de lista que não serve para nada, é só para passar tempo na televisão e esse desdém, né, com o nosso matador Tiquinho, eu acho que só ajuda, de repente, o Tiquinho, como eu acabei de comentar, né? Ele é um jogador que tem uma personalidade diferente, né, dos midiáticos de hoje em dia, né? E assim, eu não estou aqui julgando qual que é a personalidade correta ou errada, mas simplesmente ele é um cara simples, né? Nas suas falas, nas suas ações, né? Após o jogo com o Fortaleza, ele foi perguntado também, né, sobre essa questão de era dúvida no jogo, chegou e meteu 2 gols, e ele é sempre um cara muito calmo, né? Pés no chão mesmo, eu gosto muito disso. Não que esteja errado os jogadores que são aí mais folclóricos ou mais falantes, digamos assim. A gente teve, né, no Botafogo campeão pela última vez em 95, o Túlio Maravilha, que era assim o oposto, né? Um jogador que gostava das provocações, né? Outra época também que a gente está falando, mas outro estilo, né? E o Tiquinho é um cara bem mais simples. Comenta aí embaixo aí o que vocês acham. Mas enfim, ele ficando em nono lugar, acho que não abala em nada ele. Mas claro que dentro dele ali, eu acredito que sirva até como uma motivação a mais de calar a boca dessa galera aí que está falando muita besteira, né? Inclusive o jornalista
Vitor Birner chegou a declarar nesse programa que colocaria o Yuri Alberto na frente do Tiquinho. O Yuri Alberto, jogador do Corinthians, que notadamente não vive uma boa fase, né? Então é até curioso, né, que esse jornalista quis botar o Yuri Alberto na frente do artilheiro e destaque absoluto do Campeonato Brasileiro até aqui, né? Claro que tem muita coisa para rolar, mas se o recorte está sendo feito, né, foi ontem, 16 de junho, tem que se falar do momento que é totalmente favorável ao Tiquinho. Mas tudo bem, vamos considerar que essa lista, de repente, foi uma coisa assim, o todo da carreira. Só que eles esquecem que o Tiquinho fez uma carreira sólida na Europa, tá? Jogador do Porto, né? É um jogador que só veio para o Brasil porque realmente ele tinha o desejo de ser conhecido no Brasil, porque na Europa ele já era conhecido, né? E já era respeitado. Então, e nessa lista aqui de 10 jogadores, nada contra Gabriel Barbosa, nada contra Pedro, só que são jogadores que bateram e voltaram na Europa, né? Não criaram raízes no velho continente. Então, a gente tem que tentar entender aqui. Claro que tem grandes nomes nessa lista que ficaram à frente do Tiquinho. Então, de novo, é o recorte da carreira como um todo, né? Falando sobre seleção. Vamos lá, vamos à lista rapidinho para ver o que vocês acham. Em primeiro lugar, foi praticamente unânime o Hulk, tá? Que de fato, né, jogou muito tempo na Europa, na Rússia, e está muito bem no Campeonato Brasileiro, né? Não falando dessa edição, mas já foi campeão pelo Atlético, enfim. Então, primeiro lugar, Hulk. Segundo lugar, para o Luizito Soares, do Grêmio, né, que é inegável também uma carreira aí fantástica, né? A época dele de Barcelona, enfim. Em terceiro lugar, o argentino Germán Cano, né? Quarto lugar, o Gabriel Barbosa, o Gabigol. Quinto, o Rony, do Palmeiras, que foi até convocado para a seleção brasileira, mas também não vive uma grande fase. Sexto lugar, o Pedro, que também teve o seu melhor momento ano passado, tanto é que foi para a Copa do Mundo, mas que também agora não está no seu melhor momento. Sétimo lugar, o Vitor Roque, que é uma promessa. Oitavo lugar, o Calleri, do São Paulo. E aí sim, o Tiquinho em nono. E fechando em décimo, um jogador que nem estreou ainda pelo Internacional, que é o Ener Valencia. Então, assim, eu acho que é o tipo da lista que já é feita com a intenção de machucar, de provocar, de causar, né? Enfim, não quero nem dar muito ibope para isso, mas é inevitável que a gente tem que falar, né? A gente tem que falar, não dá para ficar calado. E volto a dizer, acho que o Tiquinho é um cara cuca fresca, mas internamente eu acho que isso acaba servindo como um motivacional a mais para tipo assim. Enfim, eu quero nem mais falar sobre esse assunto porque realmente é meio que bizarro, né? Galera, voltando a falar sobre a situação aí um pouco conturbada, né? Diríamos, do Conselho Fiscal vetando as contas do Durcésio, né? O Conselho Fiscal, e a gente dá os dois lados, né? Ontem eu falei aqui da carta aberta do Durcésio, o Conselho Fiscal respondeu numa nota que foi divulgada pela Rádio Tupi, tá? O Conselho Fiscal emitiu essa nota repudiando basicamente os ataques do Tairo Arruda, e esses ataques do Tairo Arruda foram já há mais de uma semana. Eu lembro que eu estava indo para Curitiba acompanhar Botafogo e Atlético Paranaense e a nota do Tairo já era da véspera, né? A gente estava repercutindo ali no aeroporto. Encontrei com o Pedro Depp, do setor visitante, uma galera que estava indo para Curitiba, e a gente ficou ali discutindo as falas do Tairo Arruda, que de fato foram fortes. E não menos fortes foram as falas do John Textor essa semana para o GE, né? Chamando de covardes, aquela coisa toda. Então o Conselho Fiscal rebateu, dizendo que era uma atuação técnica e responsável, tá? Não confundir com irresponsável, dizendo que era uma atuação técnica e responsável, mas o fato é que já duas vezes as contas do Durcésio não foram aprovadas e vai haver uma terceira sessão para votação. Tem também a questão de que documentos foram vazados, né? O Durcésio também e o Textor, né? Comentaram sobre esse vazamento para o jornal o Globo.
E agora vai ter a sessão no dia 26 de junho, tá? E nessa sessão de 26 de junho vai ter a torcida ali do lado de fora, naturalmente, de General Severiano, já que a ASTOB, né, a Associação das Torcidas Organizadas do Botafogo, emitiu também uma nota dizendo que estará presente à votação, colocando "estamos atentos". E a ASTOB, naturalmente, defende a SAF, né? É uma defensora da SAF, então, de certo modo, vai fazer uma pressãozinha ali fora, para que não seja aquela coisa assim, sabe, na calada da noite, novamente não são aprovadas as contas, enfim. Então, a torcida prometendo fazer um barulho ali no dia 26 de junho, dia seguinte ao jogo lá do Allianz Parque, né? Jogo muito importante que o Botafogo terá no próximo domingo, sem ser amanhã, no outro domingo. Galera, vamos lá. O Jornal Globo noticiou nessa sexta, tá? Que nessa pausa data FIFA, aliás, só um parênteses, tá? Vai haver uma nova pausa de data FIFA no começo de setembro, se não me engano, de 4 a 12 de setembro, tá? Mais uma semana aí que a gente vai ficar sem Botafogo, mas só em setembro. Então a gente pode imaginar que são 2 meses aí, julho e agosto, que o Botafogo volta para aquela maratona, só que dessa vez sem Copa do Brasil, né? Mais uma maratona de jogos, julho e agosto, e aí de novo aquele breakzinho que acaba sendo bom, né? A gente não gosta como torcedor, mas para recuperar jogadores e tudo mais em setembro, tá? Mas voltando aqui, nessa data FIFA, que tá rolando ainda, né? O Botafogo. O Botafogo Brasil se confundem, né? Mas não esse Brasil atual, né? O Brasil que joga hoje vai a campo contra a Guiné, né? Lá na Espanha. Botafogo e Brasil que se confundem é o Brasil tricampeão mundial, né? Feito esse adendo, o Globo trouxe que o Textor iniciou conversas sobre a renovação do Luiz Castro para o ano que vem. A gente sabe que o contrato do Luiz Castro foi de 2 anos, vai até março de 2024, e o Textor iniciou essas conversas. Eu acho que é um momento adequado, né? A gente lembra que o Castro tinha acabado de falar semana passada que não tinha sido ainda procurado, que também não se preocupava com isso, mas agora sim o Globo traz essa notícia que iniciadas as conversas para a renovação, e o que o Textor sempre fala, que eu concordo com ele, né, contando que o Castro, né, esteja feliz em ficar. É óbvio, né? Ninguém quer um trabalhador, um empregado, um funcionário que esteja infeliz. E isso serve também para o nosso técnico, né, o nosso mister, nosso professor Luiz Castro, né, contando que ele esteja feliz. O Castro que já manifestou o desejo, tempos atrás, de continuar no Brasil, né, mesmo após o término do seu contrato com o Botafogo, né, e aí resta saber, ele é muito feliz aqui no Rio de Janeiro, já declarou várias vezes, gosta da comida brasileira, gosta da música brasileira, enfim, está contente, né, e vive um momento, obviamente, que é o seu melhor momento desde que chegou ao Botafogo, né? A gente espera que continue assim até o final do ano e, quem sabe, aí a renovação. Comenta aí embaixo se você é a favor da renovação ou se você acha que, mesmo o Castro hoje fazendo um bom trabalho, será a hora de renovar, não com ele, mas renovar com talvez o trabalho de um novo treinador, né? E nessa dança de técnicos, vocês viram, né? Filipão, de 74 anos, acabou indo para o Galo que tinha também feito uma sondagem ali com o Castro, beleza? Pessoal, para a gente finalizar esse vídeo, já estamos aí com 14 minutos de vídeo, mas aqui são muitas coisas importantes. O GE trouxe uma matéria do Giba Pérez, tá? Assinada pelo Giba Pérez, comentando os jogadores que terão o seu contrato encerrado esse ano, tá? Com o Botafogo. A situação de cada um, e é legal a gente fazer aqui esse exercício aqui de imaginação do que pode acontecer. Acho que muitos a gente já tem uma ideia boa, mas é claro, os que terminam o contrato só em dezembro, que é a maioria, ainda tem muita coisa para rolar e a gente sabe que o mercado é muito dinâmico, né? Vamos ver, vamos analisar aqui. Bom, 2 jogadores já têm o contrato se encerrando no meio do ano, agora dia 30 de junho, tá? Eu até comentei aqui no canal o Carly, né, que está aí vivendo seus últimos dias como jogador profissional, vai se aposentar, jogador que tem, segundo jogador com mais vezes atuou com a camisa do Botafogo
sendo um estrangeiro, né? 190 partidas, e tem tudo para fazer a partida 191 contra o Magalhães, tudo dando certo contra o Magalhães. Eu falei aqui no vídeo e em seguida também o Globo Esporte corroborou com a minha tese de que ele pode entrar nos minutos finais, né, se o Botafogo estiver naturalmente ganhando, se classificando em primeiro lugar, para ser homenageado pela torcida, e aí chegando a 191 jogos no total com a camisa alvinegra, segundo estrangeiro com o maior número de partidas. E eu tinha colocado aqui, né, o quiz, quem que é o primeiro tem 192 partidas, mas tudo indica fará mais jogos com a camisa alvinegra, que é o Gatito Fernandes, né? Gatito que hoje é reserva do PR, mas certamente ele deve entrar em alguns jogos ainda, e aí vai aumentar essa diferença aí para o Carly. E o outro jogador que muito provavelmente, né, não deixará saudades é o Lucas Piazon, né, o camisa 43 do Botafogo, que também tem o seu contrato de empréstimo se encerrando agora no meio do ano, né? Ele pertence ao Braga de Portugal e o Botafogo não faz nenhum movimento de prorrogar empréstimo, enfim. Agradecemos aos serviços prestados, a torcida não curtiu muito, né? A gente sempre tem que separar as coisas, a gente sabe que o profissional tenta fazer o seu melhor, né? Mas o Piazon não caiu nas graças da torcida, até caiu razoavelmente nas graças do Castro, né? Que insistiu bastante com ele. E surpreendentemente o Piazon entrou nessa partida de Curitiba que eu falei, ali no segundo tempo, quando a gente nem esperava mais que ele voltasse a ser escalado, né? Seguindo aqui, tá, com a lista, Douglas Borges, o goleiro um por todos, todos por um, né? E que é um cara, né, brincadeiras à parte, muito querido no grupo, tá aí, vem desde a da Série B com o Botafogo, mas hoje é o terceiro goleiro, já teve sondagens, né, se não me engano, do Paysandu, o Papão da Curuzu, né? Pessoal, um parênteses aqui, teve um amigo aqui do YouTube que comentou que no outro vídeo eu chamei o Corinthians de Timão, né? E que é um apelido do clube e que é um apelido já no aumentativo, tá? Não estou dizendo que é um timão de timaço, é um apelido. Timão é um apelido que é, na verdade, um trocadilho, né? Que seria um timaço com o escudo do Corinthians, que tem um timão, né? Náutico, ali um símbolo náutico, né? E aí falou, pô, um canal do Botafogo que está exaltando o Corinthians. Não é isso. A mesma coisa do Paysandu. O apelido do Paysandu é Papão. Eu não posso chegar aqui, né, e dizer que é outro apelido. Então, o Papão da Curuzu, não é porque eu estou no canal do Botafogo que eu não posso citar, né, os codinomes dos co-irmãos, beleza? Então, feito esse parênteses, o Douglas Borges chegou a ser sondado pelo Paysandu e dificilmente ele continua para o próximo ano, tá? Volto a dizer, é um cara de grupo, é um cara querido, mas que provavelmente irá para outro clube. Depois temos o Di Plácido, né? O Di Plácido que chegou, os primeiros jogos dele ele foi bastante questionado, mas foi se firmando na posição. Hoje, inclusive, eu vejo ele naturalmente à frente do Rafael, né? E o Botafogo tem a opção de compra, tá, dele. E desses jogadores que eu vou citar aqui, é o jogador que mais tem jogado, com maior minutagem, tá? Entre todos eles. Então, o Di Plácido realmente foi aquele cara que foi se adaptando, né, ao Botafogo, ao futebol brasileiro, e hoje podemos dizer que, se não é um cracaço, é um jogador que está entregando, né? E então o Botafogo tem a opção de compra, é uma possibilidade forte. Acabei de falar do Rafael, o Rafael que tem ele quando chega no Botafogo, ele recebe muito carinho do Botafogo, e é uma troca mútua, né? Porque ele é muito botafoguense, né? Ele é muito alvinegro. A gente sempre disse, ele é o torcedor dentro de campo. Só que às vezes esse torcedor exagera, né? Aquele torcedor que às vezes, né, passa do limite. E hoje ele é questionado pela torcida pelo fato da sua inconstância, né? De sempre recebendo cartão amarelo, muitas vezes sendo expulso em momentos críticos. O jogo com o Flamengo, por exemplo, no Maracanã, o Botafogo ganhou a partida, mas o Rafael, que vinha fazendo uma boa partida, acabou tomando 2 cartões amarelos bobos, foi expulso, e isso acaba desgastando a relação dele com a torcida, enfim, com a própria comissão técnica, né? O Rafael, junto com o Douglas Borges, que eu acabei de citar,
são os 2 únicos jogadores que agora, a partir de julho, podem já assinar um pré-contrato com alguma outra equipe. Então, assim, Rafael, eu vejo como, se ele voltar a atuar no segundo semestre e diminuir drasticamente as suas punições, digamos assim, cartões amarelos e vermelhos, eu acho que tem chance dele continuar. Se não, provavelmente a história dele com o Botafogo terminará, né, no fim do ano. Gabriel Pires, né, que eu quase esqueço o nome dele hoje, que ele estava voltando, o Homem Way, né, voltando a treinar. Ele pertence ao Benfica, de Portugal, tá? E o empréstimo também vai até o final do ano. Passe dele estimado ali na casa de 4 milhões e meio de euros. Eu acho que hoje é uma incógnita se ele terá o contrato de empréstimo estendido ou não. Difícil dizer, né? O que vocês acham? Comentem aí embaixo. Luiz Henrique, esse aí é o... Muita gente me pergunta, né? Emprestado pelo Olympique de Marselha, né? Ele tem o passe fixado em 8 milhões de euros, que é um valor bem alto, né? E tem gatilhos no contrato, como a gente sabe. Teve um momento que a gente achou que o Botafogo até estava segurando ele entrar em campo, ano passado, que ele não estava bem, né? Pô, o Botafogo não vai deixar o cara cumprir o gatilho e depois ter que ser obrigado a pagar 8 milhões de euros num jogador que não está rendendo. Só que a coisa mudou, né? Para nossa sorte, o Luiz Henrique tem tido boas atuações, é uma opção ali, tem se revezado com o Vitor Sá, né, na titularidade do Glorioso. Então, a tendência do Luiz Henrique é que ele talvez passe a jogar menos nesse segundo semestre, tá? Estou imaginando isso, com a chegada do Diego Hernandes. E aí talvez com isso ele não bata todos os gatilhos. Gatilho do contrato, galera, para quem não sabe, o contrato ele prevê número de atuações, número de gols, número de assistências. Se o cara cumprir aquilo ali, o Botafogo seria obrigado a pagar os 8 milhões por ele, tá? Então, o Luiz Henrique tem tido muitas atuações, né, pelo Botafogo, mas como eu disse, pode ser que no segundo semestre esse número diminua caso o Diego Hernandes jogue ali pela ponta e tenha boas atuações, que a gente também espera por isso. Carlos Alberto, emprestado pelo América Mineiro, acabou que não tem jogado praticamente, jogou no Campeonato Carioca e agora, pós-Campeonato Carioca, atuou apenas 6 minutos pelo Botafogo. Então, a menos que haja alguma grande mudança, certamente ele deve ser devolvido para o Coelho no final do seu empréstimo, no fim do ano. E para finalizar, galera, já estamos aí com 23 minutos, o Lucas Fernandes. O Lucas Fernandes, que pertence ao Portimonense de Portugal, tem o passe também estipulado em 4 milhões de euros, e assim como o Luiz Henrique, existem gatilhos ali também para a compra do Botafogo ou não. O Lucas Fernandes, que é muito instável, né? Teve também bons momentos, maus momentos, e agora não está sendo muito requisitado, tanto é que nesse Brasileirão, até me surpreendeu essa informação, ele só atuou contra o Atlético Paranaense. Mas como eu trouxe aqui ontem, com a suspensão por cartão amarelo do Eduardo, ele aparece aí como favorito para substituir o Sheik no jogo contra o Cuiabá. Então, o Lucas Fernandes também é uma incógnita se o Botafogo vai, no final do ano, adquiri-lo por 4 milhões de euros ou agradecer pelos serviços prestados e devolvê-lo ao Portimonense. Beleza, pessoal? 24 minutos. Um bom sábado para todos. Se tiver aí mais notícias aí, eu volto, né? Quero mais uma vez agradecer a galera que nos últimos dias está engajando demais. Se você não conhecia o canal, obrigado por dar essa moral aí. Muita gente se inscrevendo, comentando, enfim. É muito importante, né? Peça o seu like. Se você já é inscrito, acione o sininho, porque muita gente que é inscrita, às vezes não é notificada, né? Não sabe que saiu vídeo novo. Então é fundamental, você gasta aí menos de um segundo para acionar o sininho e assim que tiver vídeo novo, você ser informado, beleza? Para cima, Fogão, líder de tudo, tamo junto. Um bom final de semana de muita paz e tranquilidade para toda a torcida alvinegra. Valeu!